gente, tem uma dúvida muito recorrente, que é como cobra a pensão dos avós, tá, gente? Então, é preciso a gente entender essa dinâmica que muita gente pensa assim, o pai não pode pagar, vou cobrar dos avós. É um pouco mais complexo do que isso. Por quê? Porque a responsabilidade dos avós, ela é subsidiária, ela não é solidária. O que isso significa? Eu não posso escolher de quem eu cobro a pensão. Eu só posso ir para os avós se o pai for considerado completamente hipossuficiente. Então, em quais casos o pai é considerado hipossuficiente? Quando eu já executei, tá? Então, quando eu já entrei com uma ação de cobrança, ele já foi preso, cumpriu pena, não localizei nada no nome dele, é considerado hipossuficiente. Quando o pai é um adicto contumaz, tá? Então, o que acontece? Sabe aquela pessoa que entra e sai de clínica de reabilitação? Eu consigo comprovar a hipossuficiência. Quando o pai é um presidiário, tá? Não beneficiado pelo aquele benefício oferecido pelo auxílio reclusão, tá? Então, o presidiário que não é beneficiado, hipossuficiente. Então, nesses casos, eu consigo cobrar dos avós. Mas, uma coisa muito importante que pouca gente sabe, eu tenho que cobrar de todos os avós vivos. Então, se eu cobro dos avós paternos, eu preciso chamar os meus pais também para esse polo passivo. Então, eu cobro dos avós paternos e também dos maternos. Aí surge, Stephanie, mas os avós maternos já ajudam, mesmo assim, tá? Então, por esse motivo, quando você pensa em cobrar a pensão dos avós, você precisa ter isso muito claro na sua cabeça e o quanto que isso vai custar. Por quê? Primeiro, você tem que comprovar a hipossuficiência do pai. Você consegue comprovar isso? Já tem uma ação onde demonstra que ele não consegue pagar? Primeiro ponto. Segundo, você vai entrar contra os avós. Os seus pais estão cientes que eles vão ter que gastar com advogado? Porque você não vai poder, o seu advogado não pode fazer a defesa dos seus pais, porque não tem como eu acusar uma pessoa e defender a mesma pessoa. Então, além do gasto com o advogado para cobrar dos avós paternos, os seus pais vão ter um gasto para se defender também, tá? Então, tem que ser levado tudo isso em conta. E quando é determinado o valor, não necessariamente vai ser o mesmo valor para todo mundo. Então, é levado em conta as condições de cada um dos avós. São 4 avós, vai levar em conta a situação do avô, da avó. Então, já vi aposentados, por exemplo, bem, né? Avós que recebem bem, e aí elas têm lá um percentual de 15%. Já vi avós que são bem pobrinhos, recebe um salário de aposentadoria, então é um valor pequenininho, de 10%. Então, a situação de cada um desses avós vai ser analisado para ser determinado. E a partir do momento que é determinado a sentença e tem uma pensão avoenga, o pai se desobriga completamente. Então, eu troco o pai pelos avós. Stephanie, e a dívida do pai morre? Não, porque eu não estou transferindo a dívida, eu estou criando uma nova obrigação. Então, o pai, ele continua sendo credor daquela dívida, devedor, né? Ele continua sendo devedor daquela dívida. E os avós, daquele momento para frente.